Hoje vamos estudar esse manequim do Tentem. Novamente, referência na tela, vai estar na descrição também. E eu amo estudar o Tentem porque ele é um dos meus simplificadores favoritos. Eu adoro esses manequins que ele cria. Eu acho que ele e o Bridgman são as pessoas que eu mais estudo nesse sentido de simplificação de figura. E hoje eu resolvi trazer uma pose aqui no modelo que eu não faço tanto, né? Que é uma pose mais sentadinha. Eu desenho mais personagem em pé, correndo, pulando e tal. E eu sei que eu tenho muita dificuldade para reproduzir isso aqui, ó. Perninhas cruzadas. Então é meio que nisso que eu vou estar focando hoje. Talvez eu não coloque muito detalhe na parte de cima, só uma blocagem mais simplificada. E vou estar mais focado nessa relação. Perna cruzada, a pressão aqui do glúteo contra o chão, como é que ele fica... Como é que muda a forma dele, né, sendo pressionado. E isso que eu acho incrível. Ele fez um manequim todo rígido, mas ainda assim maleável em relação ao ambiente. É muito massa. Se vocês perceberem que minha voz é estranha, eu tô doente, tô gripado. Então qualquer corte repentino ou algo do tipo sou eu lutando pelo meu direito de respirar. Enfim, vamos começar. Eu gosto de começar pelo gestual, né, para ter uma ideia geral da pose. Isso aqui vai ser a caixa torácica, isso aqui vai ser o quadril. Aqui eu procuro um pouquinho a posição do braço, que tá recostado, a mão descansando. Pra cá, na verdade eu vou deixar pra preencher esse outro braço depois que a estrutura estiver mais completa. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é isso. Geralmente o ideal é você desenhar tudo, desenhar através do personagem, como se fosse um raio-x para entender bem a estrutura. Mas nesse caso aqui, eu já tô meio que acostumado a desenhar o braço na parte de trás. Eu acho que eu consigo encaixar ele melhor depois que a estrutura já está mais completinha. Eu consigo enxergar melhor onde colocar ele. Aqui a gente vai procurar essa perna. Eu acho que é um S. Um S aqui e quebra depois. E aqui embaixo a gente vai ter o pé. Eu gosto assim. E aqui por trás a outra perna que vai estar mais alta. Tá, o joelho está mais para trás. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse joelho um pouquinho mais para frente, e aqui a gente repete aquele S. E eu vou posicionar o joelho da outra perna mais ou menos aqui. Eu só ligo os pontos, com esse pezinho aqui meio solto no ar. Tendo aqui essa ideia geralzinha de como é que tá a estrutura, eu vou abaixar um pouquinho esse quadril. Pronto, aqui eu posso começar a encaixar então a estrutura corporal. Esses ajustezinhos pequenos no gestual podem fazer muita diferença antes de você colocar a estrutura por baixo. Vamos aqui blocar um pouquinho o pescoço, dar um formato para esse rosto. Uma coisa que eu gosto muito do Tentem é essa simplificação do rosto que ele faz. Isso aqui, ó. Pronto. Você tem um rosto. Mas eu sei lá, eu prefiro o modelo manequim cortado. Provavelmente no futuro eu vou tentar trazer um pouquinho mais dessa simplificação dele pro meu estilo, que eu acho bem interessante. Vamos procurar aqui. O rosto ele tá apontando mais ou menos nessa direção, né? Vamos deixar isso aqui, essa marcação pra eu lembrar. Que aqui eu já consigo ter uma ideia mais ou menos de onde cortar. Deixar bem blocado. Qualquer coisa depois eu adiciono mais detalhe. Aqui a gente adiciona a caixa torácica. Corta aqui mais ou menos onde seria o meio da altura da caixa torácica, para criar aquele vão onde a gente encaixa o abdômen. Pronto, aqui a gente tem mais ou menos o formato da caixa torácica. O 3D tá um pouquinho torto. Vamos então procurar aqui o quadril. O quadril vai ser mais largo, né? O vão que ele tem em relação à caixa torácica. E geralmente na blocagem a gente deixa eles dois bem próximos aqui. Eu acho que eu vou blocar o quadril igual o Tentem bloca. Que geralmente eu bloco cá embaixo o quadril. Mas ele faz tipo uma roupa íntima aqui. Eu vou copiar isso. Tá, isso aqui eu não vou preencher essa região porque a gente vai cortar ela com a perna de qualquer forma. Então já vou pra blocagem da perna. E aqui vem a parte que é minha luta. Criar um modelo achatado de glúteo aqui. Dá um volume interessante. Tá, eu acho que essa perninha vai ter que ficar um pouquinho mais longa. Vamos preencher aqui o joelho. E agora a panturrilha. Uma coisa interessante dessa parte mais baixa da perna, a panturrilha, é que você pode separar ela em duas. Mais ou menos aqui assim. Isso facilita um pouquinho o desenho, porque aí você tem dois volumes mais simples para desenhar em vez de um volume maior e complexo. Isso vale para várias partes do corpo. Você pode separar o tórax em dois, o quadril, a cabeça. Sempre que você sentir dificuldade, você quebra em dois. Isso facilita um pouquinho o trabalho. No pé aqui, por exemplo, eu gosto de separar bastante isso aqui. Essa parte aqui que vai ter o calcanhar e o meio do pé, separado da
outra parte que vai ter o peito do pé, digamos, e os dedos. Aí fica essa divisãozinha aqui, me ajuda bastante. Vou encaixar melhor esse tornozelo, eu gosto assim. Tá, e aqui vem o problema, só que tá muito mal posicionado em relação à referência. Ele fica um pouquinho mais alto, e aqui eu vou começar a procurar uma blocagem. Aqui eu tô procurando o volume 3D, que vai ter um cilindro pra cá e um cilindro pra cá. Isso aqui vai ser o joelho. Uma coisa que eu gosto do Tentem é que, se você analisa com cuidado, tá tudo posicionado de uma forma esquisita e anti-anatômica, mas se você só bate o seu olho, tá perfeito. Você só percebe esses probleminhas quando você tá estudando um infeliz, e aí você tem que resolver os problemas que ele deixou pra você. Por um lado também é bom, porque assim você pratica um pouquinho da sua própria capacidade de resolver problemas. Vocês devem estar escutando um cachorro morrendo por aí. É o cachorro de uma vizinha que é muito dramático, e infelizmente eu não posso fazer nada sobre isso. Eu tento gravar de manhã justamente pra ele não fazer isso aí que ele tá fazendo. Mas pelo visto hoje ele acordou com o bicho e resolveu incomodar. Então, peço perdão por latidos, não são meus. Vamos blocar aqui o joelho. Ah, outra coisa interessante. Quando você tá em dúvida sobre o ângulo do joelho, transforma em um cubo e faz isso aqui, ó. Porque se eu não sei aqui como é que eu posiciono esse joelho, eu posso seguir ali a referência e entender mais ou menos em que ângulo ele tá apontando. Ele tá mais ou menos assim. E aqui eu já sei mais ou menos pra onde é que tá indo a perna, tá vendo? É um jeito interessante de juntar partes diferentes. E aqui agora eu vou procurar novamente a panturrilha, só que agora de cima. Aqui ele tem um foreshorteningzinho, tá vindo aqui na direção da câmera. Interessante eu trazer isso um pouquinho. E aí, será que tá parecendo que encaixa isso aqui? Só vou descobrir depois. Vamos adicionar aqui o calcanhar. Flip, pra ver se tá... tá encaixando, hein? Acho que meu problema era esse, então. Era não pensar no ângulo do joelho. Olha só, rapaz. Quem diria que formas básicas podem ajudar pessoas em qualquer nível, né? Pô, parece até que o que separa iniciantes e experientes é quão bem eles lidam com o mesmo conceito básico. Olha que coisa curiosa. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Tem muita gente que confunde as coisas, acha que precisa aprender fundamentos avançados e os segredos da arte. E no final das contas, para criar uma boa ilustração, é muito mais sobre aplicar o básico de uma forma... Meu programa fechou. Eu precisei reabrir, eu não sei o que é que eu perdi, mas eu vou continuar aqui de onde é que eu parei e tentar lembrar o que é que eu tava falando. Era sobre o básico, né? Para fazer uma ilustração minimamente competente, é só aplicar o básico com certa excelência. Fazer o básico bem feito funciona muito melhor do que tentar fazer muita coisa mirabolante. Ser mirabolante é bom quando você já tem uma boa noção do básico. Cara, realmente encaixou isso aqui, né? Deixa eu ver como é que eu consigo limpar esse joelho agora. O joelho, quando ele tá dobrado, ele muda um pouco, porque ele fica mais arredondado, digamos, porque são dois ossos, né? Tem um osso em cima e um osso embaixo. É quando o joelho gira, ficam os dois ossos assim apontando pra frente. E aquela camada de pele e gordura, ela fica arredondada. Porque primeiro a gente tem aqui a patela, que dá aquela afiada no joelho quando a gente tá em pé. Mas aqui eu acho que eu... não sei se eu... eu acho que eu mantenho ele afiado assim. Eu acho que eu gosto disso. Eu vou manter ele assim. Tá interessante desse jeito. Tá dando uma personalidade interessante. Eu gosto desse jeito. Eu não sei se eu exagerei demais nesse foreshortening, pra ser sincero, mas eu gostei do jeito que ficou isso aqui. Então vou manter. Tá, acho que eu resolvi o meu problema. Tem alguma outra coisa que eu quero adicionar? Vamos adicionar o braço lá do outro lado, só pra exemplificar o que eu falei. Aqui, ó, por causa disso aqui que eu fiz, que eu guardei o braço pro final. Aqui, eu tenho a estrutura do tórax. Eu posso adicionar os seios. Vamos ver como é que eu adiciono esse aqui. Tá, vai. Eu gosto desse volume. Pronto. Aqui eu tenho um voluminho para os seios. E agora eu posso procurar aqui, ó, no contorno do tórax, onde é que eu vou encaixar os braços. Não é o método ideal, mas é o meu método confortável. É algo que eu gosto mais de fazer, que funciona melhor pra mim. Como eu já disse algumas vezes aqui, não existe regra, não existe certo ou errado, existe o que funciona e o que não funciona. E às vezes o que funciona pra você não funciona pra outras pessoas. Então, antes de testar algo, antes de sair por aí assumindo o que é certo e o que é errado, você testa. E aí você descobre por conta própria o que é que você gosta de fazer na sua própria criação. Essa mão vai ficar um pouquinho mais longe do rosto do que na referência. Então era isso que eu queria pegar. Eu queria pegar essa informação da perninha aqui
Eu acho que eu realmente entendi o que tava faltando pra mim pra acertar isso, que é blocar o joelho, o ângulo do joelho, porque ele passa muito a informação necessária. Geralmente eu só passava por cima do joelho como se eu conhecesse bem a anatomia, assumindo que a direção já tava ali na minha cabeça. Então isso me ajudou muito a resolver esse problema. E a outra coisa, que eu nem sei se eu resolvi tão bem quanto eu queria, é o volume aqui do quadril. Eu acho que eu posso dar uma exagerada nele, só pelo roleplay. Faz um negócio assim, ó. Aqui nessa perna dá uma exagerada também. Fazer uma rachura bem baixinha aqui. Ih, ficou estranho. Ai. O problema é esse, né? Você faz tudo e só no finalzinho você percebe quão estranho tá. Se eu começar aqui pela ponta e depois ir ligando os volumes. Tá, eu acho que eu gostei assim. Por incrível que pareça. Mas eu acho que tá muito pequeno. Eu acho que ele tinha que dar uma expandida um pouquinho mais pra cá. Vou adicionar um pouquinho mais de massa aqui. Cara sabe. Aqui, agora tá interessante. Tá, era isso que eu queria aprender. Vou só adicionar o abdômen aqui, porque eu gosto muito de desenhar abdômen igual o Tenten desenha. Ele faz um volumezinho tão suculento pro abdômen. Beleza. Enfim, era isso que eu queria pegar. Entender um pouquinho melhor essa estrutura aqui de pressão de uma parte do corpo macia contra uma parte rígida, no caso aqui é o glúteo da personagem, da manequim no caso, contra o chão, botar um peso de linha decente aqui. E essa relação de uma perna cruzada em cima da perna de trás, que eu sempre errava, sempre parecia que ela tava no ângulo errado, sabe? Parecia que ela tava apontando demais pra cá ou demais pra lá, mas eu acho que meu problema era identificar a direção do joelho pra poder saber como é que eu ia seguir com a perna. Então foi isso que eu aprendi hoje.